Dando continuidade no SPED em gotas, hoje nós vamos para o vídeo 4, e o vídeo 4 nós vamos falar sobre as demonstrações contábeis e como informá-las dentro do SPED contábil. Então nós vamos falar das demonstrações e o registro JETO 005, que é o registro que recebe essas demonstrações. Se você observar lá no manual do SPED contábil, ele cita como você vai gerar essas demonstrações contábeis dentro do SPED para atender o Código Civil e para atender o regulamento do imposto de renda. Então, para atender o Código Civil primeiro, nós vamos observar o que está escrito no contrato social. Se o contrato social estiver dizendo que o encerramento do exercício para aquela empresa é anual, nós vamos seguir o que está no contrato. Se a empresa não for registrada através de contrato social, observe o estatuto, tá ok? Então, lá nesses dois documentos, precisa estar dizendo qual é o tipo de encerramento que a empresa tem. Observe aqui comigo. Segundo o Código Civil, o balanço e a demonstração de resultado do exercício e resultado econômico devem ser elaborados no encerramento do exercício social e ser transcritos no livro diário. Então, nós precisamos ter as demonstrações balanço e DR de forma anual para atender o contrato social, se ele rezar dessa forma. Então, a maioria das empresas é anual. A escrituração contábil digital, pode ser que a empresa tenha necessidade de transmitir um arquivo por mês do SPED, porque existe uma limitação de tamanho do arquivo. Se a empresa precisar transmitir mais de um arquivo dentro do ano para conter os 12 meses, só precisa ter essa demonstração anual no último período, tá? No último arquivo, no arquivo de dezembro, que contenha dezembro. Não precisa ter em todos os meses. Mas temos que observar uma outra situação. A legislação do imposto de renda determina que as demonstrações devem ser elaboradas e transcritas na escrituração na data da ocorrência do fato gerador. Ora, se eu tenho que transcrever na escrituração a demonstração contábil na data da ocorrência do fato gerador, caso a empresa seja tributada pelo lucro presumido ou pelo lucro real trimestral, essa data é o trimestre. Então, a empresa vai precisar atender o Código Civil, gerando a demonstração anual, e atender o regulamento do imposto de renda, gerando a demonstração trimestral. Assim, então, se a apuração for trimestral, elas também serão trimestrais. Respeitados os limites do tamanho do arquivo, o mesmo livro pode conter várias demonstrações, desde que o período seja distinto. Então, não precisa gerar um SPED para cada trimestre. Precisa gerar demonstrações contábeis trimestrais. Então, lá no registro J100 e J150, balanço e DR, que daqui a pouquinho eu vou detalhar um pouco mais, precisa ter as 4 linhas trimestrais, mais a linha anual. Então, nós vamos precisar ter 5 demonstrações, caso a empresa seja lucro presumido ou lucro real trimestral. Se a empresa for lucro real anual, a data do fato gerador é anual. Apesar de, pode ser que a empresa tenha gerado balancete de redução ou suspensão, isso não obriga a empresa a estar gerando de forma mensal. Então, ela precisa gerar pelo menos de forma anual. Então, o registro J005, temos que observar também o aglutinador, que é o registro I052. Esse código aglutinador, ele dá advertência caso esteja errado. Então, verifique se no plano de contas você está referenciando o aglutinador correto nas demonstrações. Geralmente dá advertência, as pessoas ignoram, mas é importante checar isso, porque isso é item de alerta da auditoria eletrônica. Então, o J100, que é o balanço patrimonial, como eu já falei, se for lucro real trimestral ou lucro presumido, precisa ter 4 balanços mais um anual, então são 5 balanços, um para cada trimestre e um anual, tá ok? A demonstração do resultado, caso também seja lucro presumido ou lucro real trimestral, também vai precisar de 4 balanços por trimestre, mais o anual, 4 demonstrações de resultado por trimestre, mais a anual. Então, preste atenção se está gerando dessa forma no seu sistema. Esse registro é possível gerar na mão, desde que você tenha um pouquinho de paciência para informar os códigos de aglutinação. O registro J200 é a DMPL ou DLPA. Ele não dá advertência, não dá erro. Esse registro não dá erro. Então, é importante que a empresa saiba se ela é obrigada ou não a gerar. Quando que a empresa é obrigada a gerar? Se ela estiver no CPC-PME
que é acima de 3.600.000 de faturamento no ano anterior. Então, se a empresa está nessa faixa de faturamento, ela é obrigada a gerar DMPL, e se ela é obrigada a gerar, esse registro J200 precisa estar preenchido. Então, atente-se a isso, chequem se o seu SPED está indo com esse registro, caso a empresa seja obrigada a gerar. As demais, que faturem para baixo, menos que isso, né, abaixo de 3.600.000, não é obrigatório, mas é recomendado pelo Conselho Federal de Contabilidade no próprio ITG-1000. E nós temos o registro J800, que são outras informações. O que eu informo neste registro? Esse registro a gente deve informar as demonstrações contábeis no padrão da norma internacional de contabilidade. Então, muitas vezes você informou o balanço no J100, a demonstração de resultado no J150, a DMPL ou DLPA no J200, mas você precisa informar ele todos de novo no J800. Por quê? O padrão do J100 e J150 não tem alguns itens que a norma internacional nos solicita, como o código da nota explicativa que você utilizou. Então, é importante que você talvez tenha que gerar aí novamente dentro do J800 essas demonstrações. Então, dentro do J800 pode o balanço no padrão da norma internacional, a demonstração de resultado, a demonstração de resultado abrangente, a demonstração de fluxo de caixa, a demonstração de mutações de patrimônio líquido, a nota explicativa, para SA de capital aberta, a demonstração do valor adicionado e qualquer laudo, parecer que embase os lançamentos que você fez na contabilidade. Então, o J800 ele é aberto, é preciso que você gere no padrão RTF para você importar. Como é que você gera esse padrão RTF? Você entra no Word, informa o documento. Vou mostrar aqui para vocês um teste para vocês verem. Vamos supor que o manual de contabilidade, aqui o manual do SPED contábil, eu vou transformar ele em RTF. Então, eu vou clicar em arquivo, salvar como, e vou solicitar aqui no documento do Word, o formato High Text, que é o RTF. E aí salvo. Salvando nesse formato, você consegue recuperar ele dentro do SPED contábil. E eu vou mostrar mais detalhes no próximo vídeo de como trazer essas informações para dentro do SPED contábil. Tá ok? Então, dá para a gente fazer esse registro 800, ele é obrigatório e é importante que você reveja o padrão da nota explicativa. Então, nosso próximo vídeo eu só vou falar de nota explicativa, alguns laudos, alguns pareceres que talvez as empresas de vocês tenham que estar informando nesse registro. Continue nos acompanhando aí no YouTube, nosso Facebook, tá ok? Que lá eu coloco várias informações novas, de novidade de legislação, eu e a equipe em SICOM, né? O site. E se tiverem alguma dúvida, não hesitem em enviar um e-mail para a gente informando que nos viu aí no YouTube ou no Facebook e interagindo com a gente.